Então eu quero compartilhar com você hoje sobre os 3 níveis de discipulado. E quando nós falamos de discipulado, nós entendemos que ele envolve pelo menos 3 coisas. Discipulado, em primeiro lugar, ele envolve transferência de vida. Discipulado, querido, não é apenas um estudo bíblico. O estudo bíblico nós temos na escola da vida, na escola ministerial, na escola bíblica. Discipulado é transferência de vida, é transferência de experiências, é transferência da vida de Deus, das experiências que nós temos com Deus para a vida dos nossos discípulos. Discipulado também nós podemos dizer que são laços entranháveis, laços profundos de relacionamento. Não apenas uma relação estabelecida por uma necessidade de aprender ou por um desejo de ensinar, mas laços entranháveis, um nível de relacionamento e de intimidade diferenciado. E uma outra área que nós entendemos que o discipulado gera, que são vínculos profundos. Isso envolve um contexto de relacionamentos que vai além da relação de autoridade. Nós costumávamos ouvir falar, pelo menos eu, antes de conhecer a visão do MDA, discipulado era um grupo de estudo, um grupo que se reunia para estudar a Bíblia e alguém liderava e coordenava aquele grupo de estudos, ou então discipulado era uma relação de autoridade, onde alguém mandava e outro obedecia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para o princípio que Jesus estabelece com seus discípulos, discipulado, ele envolve um nível de relacionamento que vai além da autoridade. Ele envolve um nível de relacionamento que vai no nível de paternidade, um relacionamento de família. Esse é o nível que deve ser estabelecido no discipulado. Trata-se, sabe, de uma conduta e de uma postura clara de amor e de humildade, principalmente por parte de quem serve, de quem discipula. E é lógico que se eu que estou discipulando, se eu como discipulador, eu que estou me propondo a servir, tenho que partir dessa postura de amor e humildade, imagine eu, quando eu estou na posição de quem está aprendendo, de quem está sendo abençoado, de quem está sendo beneficiado. Então, a relação que se estabelece, e para mim, essa visão diferente que o MDA traz, de colocar o discipulado como um vínculo de família, como um vínculo de paternidade, como um vínculo, de relacionamento, de intimidade, e não apenas um relacionamento de autoridade e submissão. Para mim, isso faz toda a diferença, querido. Nós conhecemos muitas pessoas que hoje não aguentam ouvir falar em células, discipulado, por conta de abusos de autoridade. Experiências negativas que tiveram nessa relação de discipulado. Quando fala de discipulado, na cabeça dele já vem alguém para estar mandando, para escolher e para decidir até sobre a cor da meia que você vai calçar no dia seguinte, até sobre a roupa que você vai usar, e através de uma relação imposta e não através de uma relação de serviço. E o que nós olhamos à luz da Bíblia, olha o que diz Romanos 12, versículos 9 e 10, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse é o tipo de relacionamento que deve se estabelecer no discipulado. Amor fraternal, um relacionamento marcado pelo amor, um relacionamento marcado, preocupado muito mais com o outro do que comigo mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 3 diz assim: completem a minha alegria. Filipenses 2, 2 e 3. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Você consegue perceber o nível de desprendimento que eu preciso ter nessa relação?
o nível de simplicidade, o nível de amor, o nível de disposição para servir, o nível de disposição para me doar em função do outro e não explorar o outro. Essa é a relação que Jesus estabelece para existir numa relação de discipulado. É o amor. Como que nós nos tornamos discípulos de Cristo? Ninguém aqui nessa igreja, ninguém nesse mundo que serve a Cristo se tornou discípulo dele por pressão, por obrigação. Ninguém. A Bíblia diz que nós nos tornamos seus discípulos por amor a ele. E da mesma maneira, é esse relacionamento que tem que ser estabelecido entre discípulo e discipulador, relacionamento de amor, de serviço. O papel do líder é servir, o papel do discipulador é servir, o papel do discípulo é honrar. Porque se eu não honrar quem me serve, eu vou honrar quem? O grande problema é que em algumas relações de discipulado se estabelecia o seguinte: o papel do líder é ser servido, o papel do discipulador é ser servido, o papel do discipulador é ser honrado, o papel do discipulador é tudo, e o discípulo? Em outras relações se estabelece o seguinte, né? O papel do discípulo é só ser servido. Quando cada um entende o seu papel, eu como discipulador, o meu papel de servir, e eu como discípulo, o meu papel de honrar, aí essa relação se estabelece de maneira saudável. E tudo baseado no amor. Para um discipulado ser profundo, para existir um relacionamento profundo, e aí é que eu digo que nós entendemos que ele tem que acontecer pelo menos em 3 níveis. Pelo menos em 3 níveis. Primeiro, o discipulado, ele exige um cuidado individualizado, querido. Discipulado exige um cuidado individualizado. Discipulador é a figura do personal trainer. Por que você acha que surgiu a figura do personal trainer na área de educação física? O que você acha? Quem aqui já começou a academia umas 10 vezes, assim como eu, e nunca levou para frente? Foi só eu, né? Pois é. E aí, por que muitas vezes a gente começa e não dá sequência e fica pelo meio do caminho e não se torna aquilo que nós poderíamos nos tornar fisicamente? Por que a gente não dá sequência e não alcança o máximo do nosso potencial de saúde e de vigor físico que nós poderíamos alcançar? Porque sozinho a gente desiste. É mais fácil ficar pelo meio do caminho. Aí surge a figura do personal trainer, que não é só ter um conhecimento a ser... Não, na academia tem professores formados. O papel do personal trainer é dar atenção individualizada. Porque quando nós temos atenção individualizada, a probabilidade da gente não ficar pelo meio do caminho é muito menor. A possibilidade da gente não ficar pelo meio do caminho é muito maior. Da gente ir em frente, da gente dar sequência. Porque muitas vezes você diz, hoje eu não vou. Aí o personal trainer está lá e diz, não, vamos lá, desiste não, você vai conseguir. Rapaz, eu estou todo dolorido de ontem. Não, mas vamos lá, eu vou estar com você. Aí ele acaba lhe convencendo, aí você vai. Quando chega lá é para você caminhar 2 quilômetros. Quando chega com 1 quilômetro, você já vem para jogar a toalha. Mas aí ele está ali do lado, não, vamos lá, você vai conseguir. Não, desiste não, vamos lá, está chegando, vamos, vai. Quando pensa que não, você chegou. Se você viesse sozinho, com 1 quilômetro, você já tinha parado, tocado 3 Coca-Cola para dentro do bucho, e dali mesmo nunca mais você voltava a caminhar. É por isso que surgiu a figura do personal trainer. Atendimento individualizado, personalizado. E o discipulado, querido, ele precisa acontecer de maneira individualizada. Primeiro, porque o discipulado 1 a 1, ele proporciona uma privacidade maior. Você pode compartilhar com o seu discipulador coisas que muitas vezes você não compartilharia no discipulado em grupo. Se não acontecer esse cuidado individualizado, nós vamos ter dificuldade de alcançar esse nível de relacionamento. Você está num grupo você faz uma comunhão num grupo de 10 pessoas,
você vai interagir de uma maneira. Se está só você e outro, o nível de comunhão, de conversa, o nível de amizade que vai produzir naquele relacionamento é outro, bem mais profundo. Ninguém consegue desenvolver relacionamentos profundos em grupo grande. E aí entra a importância da célula. Entra a importância da célula. A célula é extremamente importante para que as pessoas se firmem na igreja, sabe por quê? Porque quem não faz amizade na igreja volta para o mundo. E ninguém faz amizade em igreja em culto de domingo com 300, 400, 500 pessoas. Onde tem uns que chega, o culto já começou, sai antes do culto terminar. E aqueles que ficam até o final, termina, já é todo mundo procurando a sua turminha, que vai para a pizzaria, aquela coisa toda. Ninguém lembra de chamar o pastor, né? Certo? Já viu o final de culto? Ninguém lembra de chamar o pastor. O sapato apertou, o telefone do pastor toca, né? Mas domingo, depois do culto, todo mundo combinando, pizzaria, tal, né? Rodízio, Estância Gaúcha. Ninguém assim, rapaz, vamos chamar o pastor, só hoje, né? Mas então, final de culto, vai todo mundo sair com o seu grupo, ninguém faz amizade. Amizade exige relacionamento individualizado, querido. Cuidado individualizado. Colossenses 1, 27 e 28 diz assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, ele diz, eles ensinavam a cada um. Qual era o propósito? Apresentar cada um desses perfeito a Cristo. O discipulado é o caminho para a gente ser aperfeiçoado. O discipulado é o caminho para que alguém nos ajude, né, a chegar naquele dia diante de Cristo, aperfeiçoado diante dele. Ele diz, nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um. Na véspera de eu viajar, nós tivemos discipulado com o pastor Júnior, a pastora Vângela. E quantos conselhos e orientações preciosas que nós recebemos, querido. Olha, Marquinhos, né? Ele é de Santarém, né? Olha, Marquinhos, vai devagar nisso aqui, né? Ele fala desse jeito. Cuidado com isso aqui. Coisas que nós sozinhos, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar, queridos. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o próprio homem. É eu que preciso de alguém para me ajudar a me aperfeiçoar, e tem alguém precisando de mim para ajudá-lo a se aperfeiçoar cada dia mais. Então, esse cuidado individualizado. Segundo nível de discipulado, cuidado espiritual, um relacionamento espiritual, ou seja, interagir no mundo espiritual através dos princípios de fé, queridos. Discipulado, nós precisamos ver o discipulado, sim, como esse relacionamento de amizade, esse relacionamento profundo, esse relacionamento de intimidade. Mas o discipulado precisa alcançar o nível do relacionamento e do cuidado espiritual. Quando nós olhamos Efésios capítulo 1, versículo 17 e 19, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios e o último texto, o livro de Filemon. Ou seja, nós percebemos que ele diz o quê? Eu oro. Paulo, ele orava pelos seus discípulos. A relação do discipulador e o seu discípulo, ela tem que caminhar no mundo espiritual. Tem coisa na vida do seu discípulo que você nunca vai conseguir ajudá-lo a vencer no conselho. Você não vai. Tem coisas que você vai aconselhar, você vai falar, você vai mostrar as consequências, você vai, mas não vai conseguir. A Bíblia diz que há castas que só com o quê, querido? Jejum e oração.
Tem coisas que você só vai conseguir levar o seu discípulo a romper se você dobrar o joelho e começar a orar e começar a jejuar pela vida dele. E você começar a clamar a Deus, sabe, pela vida dele, por aquela área que você quer ver ele vencer, por aquela área que ele tem compartilhado. Então nós precisamos alcançar o nível do relacionamento espiritual, o cuidado individualizado, mas o cuidado espiritual. Cuidado espiritual. E aí, uma vez, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, sabe, aqueles casos assim, eu sei que é só no meu discipulado, no de vocês não acontece. Aquele caso assim que você já fez de tudo. Você já aconselhou, você já falou, você já... Aí a pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu já fiz tudo. A pessoa não me ouve. Não muda, pastor, tem jeito. Pastor, está com 1 ano que eu estou falando a mesma coisa. Pastor, não, já fiz de tudo. Você já fez tudo? Já. Eu digo: então essa semana, quantas vezes você orou por isso? Quantas vezes você orou especificamente por essa vitória, pela vitória nessa área na vida do seu discípulo? Essa semana, quantas vezes você jejuou especificamente por isso? Por essa área que você quer ver o seu discípulo romper e vencer? Não, pastor, essa semana não. Você não fez tudo ainda. Você não fez o principal. Você não fez o principal. Aí a gente fica transferindo responsabilidade, porque fulano não quer nada. É porque não... Queridos, quantas e quantas vezes nossos discípulos, eles estão presos no mundo espiritual. Eles querem mudar. Eles querem sim sair daquela situação. Eles querem sim agir diferente, mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles estão presos. Eles estão cativos, eles estão escravizados. E o que pode trazer libertação para ele? A sua intercessão. Se você não tiver um relacionamento, um cuidado espiritual com seus discípulos, você vai ver sempre eles ficando pelo meio do caminho. Aí você pega outro, aí daqui a pouco aquele ficou pelo meio do caminho. Aí você pega outro, aí você talvez depois de ter perdido uns 10, você vai descobrir que o problema não estava no seu discípulo. Talvez o problema estava em você. É lógico, eu não estou aqui excluindo responsabilidade do discípulo, porque tem muitos casos que o discípulo também tem as suas responsabilidades. Ele também tem que orar pela vida dele, ele também tem que vigiar, tomar os cuidados necessários, ele também tem que facilitar. Mas eu estou colocando o nível de relacionamento que tem que ser estabelecido. A preocupação, e a Bíblia diz que o que é forte suporta a fraqueza do fraco. Aquele que está de pé ajuda aquele que caiu ou que está para cair, e cuide para que não caia. E nós precisamos entender a importância da gente interagir no mundo espiritual pela vida dos nossos discípulos. E o terceiro nível de relacionamento no discipulado é nós levarmos o nosso discípulo a se aproximar de Deus, a ter um relacionamento íntimo com Deus, atuar como um canal, né, que conduz. E aí, querido, esse último nível do discipulado, a centralidade é Jesus. Uma coisa é eu orar pelo meu discípulo. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é eu levar o meu discípulo a ter uma vida de intimidade com Deus. A levar o meu discípulo a ter um relacionamento com Deus que vai produzir na vida dele os frutos que ele precisa, os frutos que eu quero ver na vida do meu discípulo. Você não pode, queridos, formar ou gerar discípulos 6 horas. Tem um discípulo 6 horas? Meu irmão, vamos para o Tadeu? Não, 6 horas por mim. Irmão, olha, vamos para a vigília? Não, 6 horas por mim. Não. É lógico que eu tenho essa responsabilidade de interceder no mundo espiritual pela vida do meu discípulo, mas eu também preciso levar o meu discípulo para um nível de relacionamento e de intimidade com Deus, porque tem coisas que a experiência dele com Deus vai proporcionar que a minha intercessão não vai proporcionar. A minha oração por ele vai conseguir levá-lo até um certo ponto. Tem coisas que ele precisa viver, experimentar, que só quando eu funciono como um canal
de levar ele para ter a experiência própria dele com Deus. Nós não podemos carregar discípulo no braço a vida toda, orar por ele a vida toda. É lógico, orar por ele a vida toda nós vamos orar, mas eu digo, sem que ele ore, sem levá-lo a um crescimento, a uma maturidade, a ele ter um nível de relacionamento pessoal dele com Deus, a ter as suas próprias experiências. Isso vai levar ele a um outro nível de vida, um outro nível de espiritualidade. Então esse último nível, e é de maneira gradativa, lógico, a centralidade do discipulado aqui é Jesus, é colocar ele em contato direto com o Pai, através do Filho. E aí aquela coisa, você trabalhar com seu discípulo, o TSD dele, que é o tempo a sós com Deus. Como que está a vida de oração do seu discípulo? Você tem se preocupado com isso? Quanto tempo seu discípulo tem orado? Quanto tempo ele tem tirado a sós com Deus? Quantos dias na semana? Qual é a dificuldade? Se ele não está conseguindo, qual é a dificuldade que ele está tendo? Aí você tem que ajudar. Porque senão você vai ter que fazer o papel dele a vida inteira. E não é esse o caminho. Não é formar ou gerar discípulos dependentes de nós, mas discípulos dependentes de Deus. Num primeiro momento eu vou orar, eu vou interceder, mas aos poucos eu vou conduzindo ele a ter a vida dele a sós com Deus, o relacionamento dele com Deus. E aí eu vou ver acontecer coisas na vida do meu discípulo que a minha oração, a minha intercessão não ia alcançar, mas a experiência dele com Deus vai proporcionar isso. Os 3 níveis de discipulado: cuidado individualizado, atenção individualizada. É por isso que no MDA se trabalha para você discipular no máximo 5 pessoas. Pastor que é bicho desobediente, que acaba passando, né? Porque às vezes não tem como a gente discipular apenas 5. É porque parte do princípio que o pastor é tempo integral, né? Mas 5 pessoas, sabe por quê? Para a gente poder cuidar bem, para você poder dar atenção individualizada, para você poder ter tempo para orar todos os dias pelo seu discípulo, para você ter tempo para ensinar de um a um a começar a buscar Deus, como é que ora, né? Ora com ele, começa orando junto, marca para orarem junto. Eu não sei orar, senta aqui, vamos orar juntos. Aí você começa a orar com ele, ele vai aprendendo com você, e aí daqui a pouco ele começa a orar sozinho, e aí a coisa vai caminhando. Cuidado individualizado, relacionamento, né, de intercessão, relacionamento espiritual, e levar o seu discípulo a ter uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ter esses 3 níveis de relacionamento com o seu discípulo. Amém? Queridos, hoje foi interessante. Hoje eu comecei preparando uma palavra para o Tadel. Era 11 horas da manhã, que era para ministrar hoje, né? 11 horas mais ou menos. E aí foi fluindo, chegou na metade, aí eu parei, fui tomar uma água, fui no banheiro, eu estava lá no quartel. E aí eu estava no banheiro, Deus mudou tudo. Em cima da mesma palavra, só que ele deu outra de Deus. Eu não quero que você pregue essa palavra hoje, eu quero que você pregue ela domingo. Aí eu voltei para a mesa, aí comecei, eu parei, era 3:30 da tarde. Aí depois, aí descansei um pouco, fiz um lanche lá, aí preparei a do Tadel. Vou dizer uma coisa para você, domingo você não pode perder. Domingo Deus tem uma palavra para você poderosa, muito forte, muito forte. O baiano que diz que quando é assim, né, baiano? Muito forte. Então, domingo a gente vai falar um pouco mais, tem alguma coisa a ver com o que eu falei hoje, mas num nível muito mais profundo. Mas hoje o que eu quero que você entenda é que você precisa de alguém para cuidar individualmente de você, assim como eu preciso da minha vida espiritual. E nós precisamos também estar dispostos a cuidar de pessoas. E nesse relacionamento de discipulado, ele deve caminhar pelo menos nesses 3 níveis: de relacionamento individualizado, um relacionamento espiritual, e um relacionamento apontando para Jesus, onde levando o seu discípulo a ter uma vida de intimidade
com Deus. Fica de pé em nome de Jesus.